Vamos lá. Tirar algumas dúvidas de física, que eu tenho recebido bastante probleminhas que envolviam questão de física. Dinâmica. Dinâmica, ela vai estudar o que? A causa dos movimentos. Por que aquele bloco, aquele objeto está se movendo? Quais são as forças que estão ali naquele objeto em questão? A gente tem as forças. Tem a gravitacional, tem a elétrica, magnética, né? O magnético, então. Tem a normal, a atração, qual mais? A elástica, e tem a FAT. Essas três primeiras aqui forças de campo. E essas quatro, forças de contato. O que é importante vocês saberem que a força normal, essa normal aqui, ela é sempre perpendicular à superfície. A atração, ela aponta para fora do corpo, sempre vai apontar para fora do corpo. Essa elástica, ela sempre vai apontar para a posição original. Tem a mola, ela deformou, mas a força ela sempre aponta para onde ela era originalmente, onde o bloco estava, né? E a FAT, ela é paralela. A normal, ela é perpendicular à superfície, e a FAT, ela é paralela. Essa normal e a FAT são forças que atuam fora do corpo. Esse detalhe é sempre um de resolver as questões. Essa força elástica, você tem aquela fórmula, né? Fel, né? Força elástica é K vezes X. Se você tiver um K alto, então você vai precisar de muita força para deformar a mola. O interessante aqui são as leis de Newton. Primeira lei de Newton. Você tem que a força resultante é igual a zero. Ou seja, todo corpo que está parado, ele tende a continuar parado, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, se você tiver uma força para cá, F1, para cá, F2, vai ter outro aqui, F3, para cá, ou para cá, ou para cá, para cá. Então, elas vão se anular de modo que a força resultante tem que ser igual a zero. Então, ou ele pode estar em repouso, né? Pode acontecer isso, ou pode estar em MRU. O que é MRU? Por exemplo, você está dentro do avião. O avião está voando, mas parece que está parado. Está dentro do navio, né? Se o navio não ficar balançando, né? A sensação que você está parado, mas você não está, né? Você está em MRU. A segunda lei, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tem que ter aceleração, porque se a aceleração for zero, isso aqui vai dar zero, você vai voltar para a primeira lei. Então você tem que ter aceleração. É chamado também de princípio fundamental. Princípio fundamental. Fundamental, então já vi que é importante, né? O interessante aqui é que a força tem o mesmo sentido da aceleração. Isso aqui é bom quando a gente vai fazendo, colocando as forças no desenho. A aceleração você tem dois tipos. A aceleração tangencial, que é aquela que você viu no Move, né? Que ela aumenta ou diminui a velocidade. E você tem a aceleração centrípeta, que é aquela quando você tem, né, uma circunferência, tá? Força centrípeta, ela é massa vezes aceleração centrípeta. Ela não é mais uma força, essa aqui é uma força resultante, tá? Às vezes as pessoas confundem, já tem mais uma força, não, ela é resultante.
E a terceira lei é ação e reação. Toda ação acarreta numa reação. Elas são forças que têm o mesmo módulo, mesma direção. Mas os sentidos são opostos. O mesmo módulo, mesma direção, igual. Mas os sentidos são opostos. O importante também é que eles atuam em corpos diferentes e são diretamente dependentes. Ou seja, a existência de uma depende da outra. Onde as pessoas erram muito. Peso e normal. É um exemplo de força de ação e reação? Elas atuam no mesmo corpo? Elas não atuam no mesmo corpo. Então, ó, peso e normal não são forças, não são exemplos da terceira lei de ação e reação, tá? Porque não atuam no mesmo corpo. Tranquilo? As pessoas erram muito também em FAT. FAT. É minúsculo aqui, né? FAT. Que é a força de atrito, né? Ela é uma força que a superfície faz no corpo. Ela opõe a tendência do movimento. Se você tiver uma pessoa correndo, isso aqui é um exemplo de motriz. Força motriz. Ela provoca, ela gera o movimento. Você está correndo, pode parecer que não, mas a FAT, onde as pessoas erram também, aqui, a FAT é para cá. Porque para você correr, você está empurrando, como se estivesse empurrando o solo aqui, o chão, né? Então, a FAT, ela opõe, ela é contra a tendência do movimento. Então, quando você está correndo, como se estivesse empurrando para cá, então a FAT vem para cá. E quando você está arrastando, tem uma caixa aqui, você está empurrando para lá, então a FAT no chão, né? A FAT vem para cá, você está empurrando o bloco para cá, então a FAT vem para cá. Então esse aqui é um exemplo de não motriz. Não motriz é um arrastamento. Quando você arrastar, não é motriz, então a FAT é para cá. Quando você estiver correndo, quando você gerar o movimento, a FAT é para cá. Se você tiver uma bicicleta aqui, ó. Uma bicicleta. Vamos lá. Tem a bicicleta. Onde que se gera o movimento? Você não pedala nessa roda aqui está gerando. Então essa aqui é a motriz. Provoca a motricidade. Então, ó, está empurrando para lá. Então a FAT é aqui. Como que você está arrastando, a FAT é para cá. Tá? Só você ver, né? A tração é na roda traseira, né? Onde faz movimento. Outro detalhe também que eu não falei, o peso. O peso, a pessoa confunde. Quando a força que alguém faz no banco, você tem um banco aqui, ó, uma cadeira. A pessoa sentou aqui. Essa força que alguém faz num banco, ela é reação da normal. Reação da normal. Não é o peso. O peso é seu. Então a força que a pessoa faz num banco, ela é reação da normal. Tranquilo? A pessoa também confunde muito isso. Peso é da pessoa. E você tem uma diferença de estático para dinâmico. Você trabalha com FAT, né? Você tem o FAT, é o coeficiente, né? Mi vezes a normal. O estático é você andar, pneu do carro,
Ou seja, se não há deslizamento. Se você não tem deslizamento, você está no estático. E se você começar, se você deslizar, se você tiver, você arrastar o seu pé, arrasta seu pé no chão, você vai ver que ele vai tipo deslizar, arrastar o pé. Quando você tiver um pneu, cantando, ó, se o pneu estiver normal do carro, né, andando normal, tá o estático. Mas de momento que você dá aquela freada e começa a cantar, ele começa a arrastar, deslizar, você passa a ter um dinâmico. O que muda aqui é só o coeficiente, né? O coeficiente estático você vai ter o coeficiente dinâmico, a fórmula é a mesma. Φ estático é maior que o Φ dinâmico, realmente alto. Parado, você conseguir botar em movimento, o Φ estático é maior do que o Φ dinâmico. E quando você calcula o valor do Φ, é o Φ máximo. Esse valor é o Φ máximo. Se você me falar assim, o Φ vale 20, não significa que ele vai sempre ser 20. Se você fizer uma força de 1 newton, o Φ vai valer 20, vai valer 1. Se fizer a força de 3, o Φ vai ficar com 3 mesmo. 4, 5. Agora, o máximo que ele vai assumir é 20. Não assumir mais que isso, mas às vezes a pessoa confunde. Senão é como se tivesse assim, você tem um bloco com Φ de 20. Se você fizer uma força, uma força para cá de 1, é como se o bloco fosse para cima de você com força de 19, não existe, né? Então você quer a força máxima. Você vai conseguir arrastar a partir do momento que você conseguir passar esses 20 aqui. Tem até um gráfico aqui, ó. Você tem a força que começa do zero, chega um momento que ela cai e vem para cá assim. Também é cobrado às vezes concurso. Aqui é o Φ estático, aqui é o Φ dinâmico. Ele vai uma força, chega um momento que ele vai assumir o Φ dinâmica. É bom vocês saberem também decompor força. Você tem um bloco. Aqui é o peso. Aqui é normal. E digamos que a força tá para cá assim. É como se estivesse empurrando a mala de viagem. Sempre você tem que descobrir qual é o eixo de movimento. Ó, se você está empurrando para cá, meio diagonal, a mala vai andar para cá. Então aqui é o X. Eixo X, movimento. As forças têm que estar paralelas ou perpendicular ao eixo. Então é só você decompor força para Fx e aqui para Fy. Isso aqui é o ângulo. Fx é F cosseno de θ. Se está com θ, então é cosseno. Está colado. E Fy é o seno, né? Essa força aqui. F seno de θ. Só isso. A brincadeira começa a ficar legal a partir do momento que você tem um plano inclinado. Você tem a bolinha aqui. A tendência é o quê? Ela vem para cá. Então esse aqui é o eixo X. É o eixo do movimento. Então, você tem o peso para cá. O peso por baixo, sempre. Aí aqui é o Px. Aqui é o Py. A normal não é para cá. A normal é sempre perpendicular à superfície. Então aqui é normal. Certo? O ângulo está aqui. Você pode ficar fazendo para tentar achar o ângulo qual que corresponde. Mas a dica é sempre o ângulo. O ângulo está sempre entre PY e P. PY, aqui é o θ. Então, PX, esse lado aqui, é o P seno θ, né, que está 100
para cá, ó, não está colado, está seno θ. E o PY é igual a P cosseno θ, que está com θ. Interessante, plano inclinado. Isso aqui é plano inclinado sem atrito. O interessante é quando você tem aqui, ó, você fala F igual MA, o FP seno θ, que é o PX, né? Aqui é PX igual a M vezes A. Então, P seno θ, M vezes A, corta. Ah, tá, vou botar lá. MG seno vezes H. M vezes A, corta M com M. Então, a aceleração sempre vai valer G seno θ. Então, no plano inclinado sem atrito, a aceleração vai valer sempre G seno θ. E quando você tiver um plano inclinado em movimento acelerado, ó, o plano está andando, tem movimento. Se ele está em movimento, a bola está em repouso em relação ao plano. Então, para a bola, é como se ela estivesse assim, ó, andando. Aqui é o eixo X. Isso aqui cai, as pessoas erram muito. Então, ó, peso sempre para baixo, a normal perpendicular à superfície, né? Superfície. Então, você vai, aqui, ó, você vai ter que compor normal, NX, a pegadinha, NY. Então, você tem que o NY é igual a P. NY é igual a P, que é igual a N cosseno θ. É porque o ângulo está aqui, né? Certo? Sempre fica em PY, no caso aqui do compor é normal, então entre N e NY. E o NX é igual a M vezes A. Então, N seno θ é igual a MA. Daqui eu tiro, ó, aqui não é P, aqui eu tenho que o N igual a P sobre cosseno, então eu posso substituir aqui, ó. P sobre cosseno θ igual a seno θ, que é igual a MA. MG cosseno θ vezes seno θ é igual a MA, corta M com M. Eu tenho que a aceleração é igual a G tangente de θ. Então, no plano inclinado, em movimento acelerado, sempre a aceleração vai ser igual a G tangente de θ. Quando a bola está em repouso em relação ao plano. Beleza? Pêndulo. Também é bom saber, pelo menos tem um detalhe, pêndulo. Você tem assim um pêndulo, uma bolinha pendurada. Detalhe, o eixo de movimento é esse. Eixo X, aqui é a tração, sempre para fora do corpo. Peso sempre para baixo. Decompõe o peso, PY, PX. Θ está entre P e PY, então eu tenho que PX é igual a P seno θ e PY é igual a P cosseno θ. Então, se eu fizer T menos PY, né? T menos PY é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Tá rodando, pegadinha, centrípeta. Então, T menos P cosseno θ é igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Aí é que vai, depende da questão que te pedir. Velocidade, raio. Beleza? Então, o que mais ele pode cobrar nesse tipo de questão? Se tiver... Essa aqui sempre tem, né? Você tem um bloco A, um bloco B, um bloco C. Primeira coisa, tem que marcar as forças, isolar cada bloco. Você tem uma força para cá, e a aceleração está para lá, né? Força está para lá, aceleração está para lá. Então, no bloco A, você tem essa força, você tem a força que B faz em A, tem o peso de A e tem a normal de A. No bloco B,
você tem a força de A que A faz em B, a força que C faz em B, a normal em B e o peso em B. No bloco C, você tem a força que B faz em C, a normal em C, em peso em B. Se fosse fazer, tem aceleração? Tem. Tem atrito? Não. Vamos lá, FR igual a M vezes A. No bloco A, então, como que faríamos o sisteminha? F menos FBA igual a MA vezes A. No bloco B, F de AB, FCB igual a MB vezes A. E no bloco C, F de BC igual a MC vezes A. Fazendo um sisteminha, você teria aqui a força, vai cortar esse com esse, esse com esse. A força ficou igual a MA mais MB mais MC. Entendeu? A ver se ao invés de perder tempo todo, já vem logo direto com essa forma. Mas é ideal você saber fazer passo a passo. Polia também a pessoa erra e não sabe nem começar a questão. Olha só o que você tem que saber, só isso. Esse tipo de questão dinâmica, você tem que marcar as forças, tração para fora do corpo, tração para fora do corpo, e tem que ter calma na hora. Peso para baixo, peso, certo? Se está indo para lá, se a aceleração está indo para lá, o bloco está caindo aqui. Então você teria, vamos lá, no bloco A, vou fazer aqui do lado, tração menos P de A seria igual a MA vezes A. E no B, vai vindo para cá, P de B menos T igual a MB vezes A. Só isso, a gente resolver de acordo com a questão. Marcando as forças, não tem erro. Só isso. Importante, para vocês saberem. Aí, uma das questões que me perguntaram, um aluno perguntou, respondendo a dúvida. Você tem um bloco, você colocava um corpo e ia aumentando a inclinação desse ângulo aqui, ó. Você ia aumentando a inclinação e ia chegar a um ponto que ia começar a deslizar. Que ponto é esse? A gente chama de ângulo limite, ângulo máximo. Então, primeira coisa, marcar as forças. Aqui é o P de X, né? Aqui é o peso, ele é P de X, aqui é o P de Y, aqui é normal. E tem uma faixa para cá, né? Ele não está caindo, ele está parado, você vai aumentando, até chega a um ponto que vai cair. Que ponto é esse? Olha só como que é fácil. P de X igual a P sendo teto, né? P de X sendo, né? Porque o teto está aqui, ó, então é sem teto. E a normal é igual a P de Y, que é igual a P cosseno teto. Então a força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a lei de Newton? Você sabe. Mas enfim, faz a aceleração igual a zero, está parado, não tem nada. Chega um momento que ainda vai cair. Mas... então ficou. Quem é a força resultante? Como ele vai vir para cá, P de X menos Φ de N, né? Φ vezes N. P de X ficou P seno θ menos P cosseno θ igual a zero. Posso cortar o peso com peso. Então eu tenho que jogar o cosseno de θ igual a Φ cosseno θ. Estático, né? Porque está parado, tá? Então, para eu achar isso aqui, eu tenho que coeficiente ficou igual a seno de θ sobre cosseno de θ ficou igual a tangente de θ. Então, esse ângulo, esse coeficiente, ele depende da tangente desse ângulo. Tá bom, gente? Espero ter tirado as dúvidas aí. Eu não respondi individualmente os e-mails, mas já acho que com certeza dá para responder todo mundo que perguntou sobre dinâmica. Tá bom, gente? Abraço, até mais.